Como vão vocês, meus queridos alunos e alunas do 6º ano do CICEA, Barão de Macaúbas? Nossa aula de hoje será sobre a Grécia Antiga. Faz parte, né? A Grécia Antiga faz parte do que é chamado pelos estudiosos, historiadores de Antiguidade Clássica. As construções que existem até hoje na Grécia, muito visitadas pelos turistas, são desta época da história da Grécia. A Antiguidade Clássica, ou seja, a Idade Antiga. No caso, a Grécia teve o seu apogeu histórico antes de Cristo, mais ou menos de uns 2.000 anos a uns 500 anos antes de Cristo. E muito desse apogeu se deve a este senhor aqui, Péricles, que foi um governante daquela época e que se destacou por criar condições de vida na Grécia bem diferentes dos outros povos daquela época. Estudar a Grécia é importante, principalmente por conta da democracia. Sim, o povo grego foi o primeiro a colocar em prática o que a gente hoje chama de democracia, que é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Embora esse povo às vezes esteja representado por algumas pessoas, como é a democracia indireta que acontece, por exemplo, no Brasil. Nós elegemos os nossos representantes para governar. Mas na Grécia Antiga, essa democracia era mais direta, pois as pessoas representavam a si mesmas. Elas votavam as leis, as regras daquela região. Mas há um problema. Somente pessoas com condições sociais mais abastadas é que tinham esse direito. Pobres, não. Mas já é um começo de democracia, não é? Diferente de outras regiões, de outros povos da época, em que existiam reis que governavam independente da vontade do povo. Muito da história da cultura grega hoje é estudada nos vasos. Olha que interessante. Os vasos de cerâmica gregos eram pintados com figuras que demonstravam cenas da sua história. É como se fossem os quadros atuais. Eles tinham um tipo muito peculiar de cerâmica e de pintura. Geralmente era ou o abóbora ou avermelhado, a tinta, né, sobre o vaso pintado em preto, ou o contrário. As primeiras formações, grupamentos de pessoas na Grécia foram os oicos, que era uma formação, uma organização social familiar. Lógico que a família no sentido mais amplo, né?
de avós, bisavós, netos, filhos, todos juntos morando numa mesma propriedade. Mas esta formação evoluiu até chegar na cidade-estado. O conceito de cidade-estado nós já estudamos, que é aquela cidade que tem um governo próprio, que é limitada geralmente por muros, que tem uma zona rural e uma zona urbana, e que às vezes luta contra outra, ou às vezes se une a outra para lutar contra inimigos em comum. Isso aconteceu muito na Grécia. Algumas cidades-estados se destacaram mais do que as outras. Uma delas é a cidade de Atenas. Aqui, por exemplo, nós estamos vendo uma ruína, que existe até hoje, da cidade de Atenas. Atenas é atualmente a capital da Grécia, que é um país, né? E onde estas antigas cidades-estado gregas estão reunidas sob o mesmo governo. A ação da Grécia. Aqui nós vemos um mapa da Europa, Ásia e norte da África. E no meio o mar Mediterrâneo. Aqui está a bota, né, da Itália, da Roma Antiga, a Península Ibérica, onde estão Espanha e Portugal. E aqui, exatamente aqui, está a Grécia, o que hoje se chama de Grécia. O território da Grécia é montanhoso, pedregoso e pouco fértil. Já o litoral é bastante recortado. Reparem, a quantidade de ilhas. Há também muitas baías e ilhas próximas umas das outras, sendo a maior delas a de Creta. O relevo montanhoso da Grécia favoreceu o isolamento interno e a formação de cidades independentes umas das outras. Seu vasto litoral, por sua vez, facilmente navegável e com bons portos naturais, estimulou a navegação e o comércio marítimo. Mas não dava para viver só do comércio, né? Eles precisavam praticar também a agricultura. E sua região montanhosa não era muito propícia para isto. Então, o que os gregos fizeram? Eles começaram a criar colônias na Ásia e no norte da África, além das ilhas que dominaram. Ou seja, quando a gente fala de Grécia Antiga, a gente está falando da Grécia continental, da Grécia insular, que são as ilhas, e da Grécia asiática, da parte das colônias asiáticas. E o que levou os gregos a se expandirem? Tanto a necessidade de áreas para a agricultura, como também a necessidade do ferro para a produção de pás, enxadas, outros instrumentos agrícolas para a produção de alimento. Destaca-se também na história da Grécia a literatura. E há uma parte da literatura grega, bem de antes desse período do apogeu, que vale a pena comentar. Trata-se de 2 livros, que são a Ilíada e a Odisseia. Essas 2 epopeias, elas são atribuídas, porque não se tem certeza absoluta,
há um senhor, um poeta chamado Homero. O que é a Odisseia? O mais importante dos poetas gregos, Homero, foi o autor de 2 longos livros de poemas, que são a Ilíada e a Odisseia. A Odisseia conta a história de Odisseu. Odisseu é mais conhecido por nós como Ulisses, mas o seu nome grego era Odisseu. A viagem que ele fez de volta de uma guerra em que ele participou, voltando para a sua ilha, onde ele era o rei, é a Odisseia. Enquanto que a Ilíada é a história da grande Troia, uma cidade que na época não era grega, mas que houve uma tentativa de dominação da ilha pelos gregos. E a história, ela era chamada pelos gregos de Ílio. A cidade de Troia, chamada por outros povos de Troia, era chamada pelos gregos de Ílios. E por isso, o nome da guerra de Troia para os gregos é a Ilíada. As cidades-estado gregas eram politicamente independentes entre si e cada um tinha sua própria forma de governo. Algumas eram governadas através da monarquia, ou seja, o monarca ou o rei era o responsável pelo controle militar, social, religioso e judiciário. Ele podia governar sozinho ou, às vezes, alguns tinham o auxílio de conselhos de nobres, ou seja, de pessoas ricas da época. Poderia ser uma oligarquia, como Esparta, onde os aristocratas, os grandes proprietários de terra, tomavam o poder e passavam a governar. Ou seja, o poder ficava restrito a algumas famílias poderosas. Poderia ser uma tirania, o governo de um só homem, por meio da força. E, às vezes, esses tiranos conseguiam o apoio da população. E havia a democracia, que era quando os cidadãos participavam das decisões por meio de assembleias. No entanto, não eram considerados cidadãos nem mulheres, nem crianças, nem estrangeiros e nem escravizados. Houve um período em que se perdoou a escravidão por dívidas, que era muito grande, muitas pessoas estavam ficando sem possibilidade de viver porque tinham sido escravizadas em função de dívidas. Então, houve um momento na história da Grécia que acabou a escravidão por dívidas. Mas os escravizados por meio da guerra continuavam a ser um número muito grande. Havia muitos escravos, por exemplo, do Egito, e eram eles quem faziam as tarefas principais, por exemplo, cuidar do gado, plantar, colher, preparar a terra, enquanto que as mulheres escravas moíam os grãos, fiavam, teciam, cozinhavam, cuidavam das crianças, da casa e dos donos da casa. A cidade de Atenas foi fundada na região da Grécia chamada Ática, no século X a.C., pelos povos jônios, e tornou-se um importante centro de comércio marítimo. Por isso, seus habitantes mantinham um intenso contato comercial com outras cidades gregas e também com outros povos, como egípcios, fenícios e babilônios. No início, Atenas era governada pelos aristocratas, mas, depois de algum tempo, passou a ser
o sistema de democracia. Embora nem todos tivessem participação política, como já vimos, que era o caso dos escravos, dos estrangeiros, crianças e mulheres. Sobre as mulheres de Atenas, é importante destacar até uma música de Chico Buarque. As mulheres de Atenas, elas não tinham participação política e sua vida era totalmente controlada pelos homens, sendo eles pais ou irmãos e maridos quando se casavam. Em seu dia a dia, elas se destacavam as tarefas domésticas, cuidavam da casa, com a ajuda, lógico, das escravas, quando eram ricas. Uma pessoa muito importante para Atenas foi Solon, que promoveu importantes reformas sociais. Foi ele que decretou a anulação das dívidas dos camponeses, libertou antigos escravos por dívidas e proibiu esse tipo de escravidão. Essas reformas são chamadas de as Reformas de Solon e foram um passo importante para a democracia ateniense. Como já dissemos antes, se destacou também Péricles. Péricles foi um governante e o seu governo foi tão importante que, apesar de não ter durado um século, ficou conhecido como o século de Péricles. Em Atenas havia uma coisa bem interessante que é chamada de ostracismo. Quando eles achavam que uma pessoa era perigosa para a cidade, eles faziam uma votação, escreviam nestes pedaços de cerâmica aí nomes de pessoas que deveriam ser expulsas da cidade por 10 anos. E este processo era chamado de ostracismo. Então, a pessoa mais votada caía no ostracismo. Hoje em dia, utilizamos essa expressão quando uma pessoa fica esquecida por todos. A sociedade espartana era o grupo de pessoas que viviam em Esparta, a cidade-estado grego que era inimiga de Atenas. Houve guerras entre elas. Em Esparta não havia democracia. Era uma aristocracia, ou seja, um grupo de pessoas ricas que comandava a cidade. Os espartanos se destacavam por serem muito militarizados. A criança espartana, ao nascer, já era preparada para se tornar um soldado. E aos 5 ou 7 anos era entregue ao governo e ia ser treinado em unidades militares até os 21 anos, quando ia para a guerra. Havia também na sociedade os periecos e os ilotas. Os periecos eram homens livres, porém, como eram pobres, não tinham direito à cidadania. Viviam nos arredores de Esparta e se dedicavam a artesanato, comércio ou cultivavam uma propriedade. E os ilotas eram descendentes dos messênios, um povo que foi vencido e submetido pelos espartanos, eram então propriedade do governo, ou seja, escravos, e trabalhavam nas propriedades dos cidadãos espartanos. Assim como os atenienses eram descendentes dos jônios, os espartanos eram descendentes dos dórios, ou seja, tinham sua origem em povos diferentes. O alfabeto grego foi criado no século
8 a.C. Na época, eles adaptaram o alfabeto fenício e este alfabeto possuía 24 letras, incluindo consoantes e vogais, e foi bastante inovador para a época e foi bastante difundido. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a cultura grega como um todo, detalhar mais a literatura, falar sobre a arte grega, sobre o esporte na Grécia e sobre a filosofia e religião. Aguardo você.